Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje para falar de um assunto que está em pauta no nosso país desde que começou toda essa papagaiada aí da esquerda política do Brasil. Agora, nos meados aí do ano 2000, certo? Antes a esquerda era mais contida, agora ela está, né, mais ativa e fazendo uma papagaiada em cima da outra aí. Então vamos desmistificar o que a esquerda chama de ideologia de gênero. Tá? A esquerda prega que a ideologia de gênero faz com que as pessoas nasçam sem um gênero e, com o passar do tempo, elas escolham o seu gênero. Isso por si só é uma papagaiada. Por quê? Porque existem três grandezas quando se fala em relacionamento, certo? E em autopercepção, né? E em essência, né? Então, vamos começar então pelo que mais falam, né? O termo mais utilizado, o gênero, né? O gênero já nasce com a gente aprende em citogenética, que olhando qualquer célula humana, você tirar de qualquer pessoa, você vai ter ali cromossomos XX, indicando que é mulher ou feminino, e um cromossomo XY, que indica que é masculino. E aí nós temos também, né, algumas aberrações naturais, que são cromossomos que possuem variantes causadas por defeito genético, mas que não muda nem nem o fato da pessoa ser masculina ou feminina, né? Então, de gênero não existe como mudar, né? Você pode fazer um transplante de órgão genital, mas isso não vai mudar o teu gênero. Você vai tirar a célula da pessoa e a pessoa vai continuar XX ou XY, certo? O que eles chamam de gênero, na verdade, é sexualidade, né? A sexualidade nada mais é do que você poder escolher qual é a sua expressão sexual, certo? Então aí você escolhe a tua expressão sexual. Se você gosta de uma pessoa do mesmo sexo, você gosta de uma pessoa do sexo oposto, se você gosta dos dois sexos, né? Aliás, dos dois gêneros, do mesmo gênero ou do gênero oposto, certo? Então, se você gosta do mesmo gênero, você é homossexual. Você gosta do gênero oposto, você é heterossexual. Você gosta dos dois, você é bissexual. Então a gente fala de sexualidade. Travestis, transexuais, né? Transgênero não existe. Tá? Então, travestis ou transexuais nada mais são do que pessoas que nasceram com um determinado gênero, né? Ou masculino, ou feminino, e gostariam de ter o outro gênero. Então, eles fazem o quê? Eles assumem o papel, né? Eles assumem o papel do outro gênero, como um ator assume o papel de uma peça que interpreta. Só que eles interpretam pela vida inteira ou por parte dela, a partir da sua decisão. Tá? Então, isso resume um pouco sexualidade, né?
A sexualidade, ela se dá por vários fatores, às vezes independente da vontade, sim. Mas às vezes também são dependentes da alimentação. Você come coisas com muito fitoestrogênio, você tem a, você tem, né, a propensão de feminilizar-se mais, porque você vai produzir mais estrogênio. E o estrogênio é um hormônio feminino. Homens têm, mas muito pouca quantidade. Se você subir essa quantidade, né, você vai fazer desequilíbrio hormonal. Isso também vai atuar na sua sexualidade, porque tanto a progesterona, o estrógeno e a testosterona são hormônios sexuais que atuam na sua sexualidade, aumentando sua libido, diminuindo, enfim. Né? Então, a ideologia de gênero, ela simplesmente não existe. Como o próprio nome já diz, ela é uma ideologia, ela é uma fantasia, ela não é real. Né? Senão ela seria ciência de gênero. Né? Já existe, dentro da citogenética, né, quem trata de genes que são exames de cariótipo e genótipo. Né? Então, tudo isso hoje já está bem exemplificado, bem explicado. Se fosse lá na Idade Média, até poderia colar, porque não teria tecnologia para identificar essas coisas. Mas hoje você pega ali uma célula e separa os cromossomos, os pares de cromossomos. Né? Então, nós temos 46, 23 vieram da nossa mãe, 23 vieram do nosso pai, né? Eles vão sofrer meiose, e essa meiose vai fazer o quê? Vai identificar o nosso gênero de acordo com a matemática lá que as células vão fazer, né? Que o nosso DNA vai fazer, de acordo com a nossa hereditariedade, certo? Então, falando de gênero, é isso que acontece. Né? Dentro da genética, né, existe uma normalidade. E a normalidade, ela se dá pela maioria dos eventos. Então, se você pega lá 100 eventos, se 51 aconteceram de uma forma, aquilo é considerado normal. Se os outros 49 são anormais, eles são variantes. Então, por exemplo, é interessante para o nosso DNA a manutenção da vida, né? Então, a ausência da reprodução não é interessante para o nosso DNA. Portanto, a homossexualidade é uma variante espúria que existe, deve ser respeitada, mas não deve ser cultuada como ideologia. Né? Isso é a própria ciência que explica. Né? Então, olá, Beth, tudo bom? Então, a ideologia de gênero é isso. Né? É uma fraude, uma mentira organizada pela esquerda para destruir a família, o núcleo familiar, que é o maior empecilho para que o comunismo se instale no país. Né? Enquanto você tem uma família, eles não conseguem se instalar aqui, porque você é forte, você tem uma instituição, é uma instituição chamada família. Né? O comunismo, ele quer tudo de você, ele quer tirar tudo de você. Então, a família é a primeira coisa que ele quer tirar de você. Né? O que ele quer? Ele quer que as pessoas se curvem ao Estado e
somente tem o Estado como instituição, pois todo comunismo é uma ditadura, né? Então, essa é uma das coisas que eles ficam pregando, ideologia de gênero e tal, para destruir a família, mas a ideologia de gênero, ela nada mais é do que uma invenção. O gênero, ele existe, né? E ele já vem pré-definido. Você nasce homem, você nasce mulher. Ponto. Como você vai utilizar, né, o seu gênero é chamado de sexualidade. Então, se você tiver aí atração por pessoas do mesmo sexo, você vai ser homossexual. Se tiver por pessoas de outro sexo, heterossexual, dos dois seria bissexual. Tá? Existem outras coisas também. Já se você entrar na parte psicológica, se você entrar na psicologia, né, a psicologia ainda consegue, através de alguns estudos aí de Freud, consegue ainda criar mais classificações, né? Mas tudo isso é sexualidade, não é gênero. Gênero é só homem e mulher. Não existe outro gênero, né? Existe o hermafrodita, mas o hermafrodita ele não é um gênero. Ele é uma variante genética que vai escolher um gênero, né? Mesmo dentro do hermafrodismo, você vai escolher um gênero e esse gênero ele vai ser predominante, mas não é você que vai escolher. Quem vai escolher esse gênero é o teu próprio DNA. Então, a ideologia de gênero caiu por terra desde que se conhece citogenética e genética, né? São provas do contrário, né? E contra fatos não há argumentos, certo? Então tá aí, para quem quiser utilizar esse vídeo aí, tem minha permissão para utilizar como quiser, de forma didática e explicar para quem não entende ainda o que é gênero, o que é sexualidade, né? E sexo, né? Sexo é o ato sexual, né? E dentro desse ato sexual, você utiliza a sexualidade para ter excitação sexual, certo? Então, dessa forma, você pode ter excitação sexual de forma tradicional, né? Heterossexual, né? Ou agir por parafilias, né? Que são os famosos fetiches. Então, quando você tem aí um travesti, ele tem, por exemplo, o fetiche de se vestir de mulher, né? De querer parecer uma mulher. Nada mais que isso, certo? Assim como existem vários fetiches, pessoas que gostam de lingeries, que gostam de lugares diferentes, que gostam de fazer em público, que gostam... Você vai da cabeça de cada um, né? Cada cabeça tem sua sentença e cada um tem seus gostos, né? E a criatividade é livre para todo mundo. Só que a ideologia de gênero, ela não é uma coisa que exista e nem muito menos correta, né? O que é correto é a genética. E a genética fala que nascemos homens ou nascemos mulheres, dependendo da nossa divisão cromossômica, certo? Então, para finalizar, gostaria de dar uma boa noite a todos, então, uma boa semana. Qualquer coisa,
comentem aí, quem tiver dúvida sobre o assunto, eu fico à disposição para esclarecer. O meu grande abraço a todo mundo que entrou aí, né? A Fernanda, a Marli, a Dani, minha esposa, a Janete, né? A Andréia, Leonardo, a Márcia, né? A Jussara, sempre me acompanhando, né? A Beth, né? Foi minha paciente lá em Nicolau Vergueiro. Então, meu muito obrigado a todo mundo aí e tenha uma boa semana.